A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao canal É Tempo da Verdade. Venho por meio desse vídeo compartilhar com vocês uma palavra abençoada do nosso Senhor Jesus. Amém? A palavra que eu quero trazer hoje, ela se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9. Eu quero me utilizar do versículo 13 e o versículo 14. Hebreus 9, 13 e 14. A palavra diz assim: porque se o sangue dos touros e dos bodes e as cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha, a Deus, purificará as suas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu quero me utilizar aqui para passar uma mensagem para vocês. Aqui o escritor de Hebreus, ele faz uma analogia entre a lei que foi dada ao povo de Israel por intermédio de Moisés e a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Porque antigamente, na lei, tinha uma ordenança onde o sumo sacerdote, uma vez no ano, ele fazia o sacrifício de um animal e com o sangue dele ele entrava no santuário e aspergia aqui, ó, ele fazia a aspersão desse sangue no santuário pelo seu pecado e depois pelo pecado dos seus irmãos, pelo pecado da nação de Israel, uma vez anualmente. Só que a palavra do Senhor fala que se o sangue de touros e de bodes uma vez no ano fazia a santificação da carne, quanto mais o de Jesus purificará a nossa consciência. Porque anualmente era feito esse sacrifício para purificar a carne do povo, porém todo ano era necessário que se fizesse. Por quê? Porque o sangue dos animais não tirava em definitivo o pecado do povo. E sabemos que é o pecado do homem que separa o homem de Deus. É a natureza pecaminosa que nos afasta do nosso Deus, Pai e Criador. Então esse sangue era uma representação do sangue que Jesus derramaria mais tarde. Então esse sangue era derramado, o sumo sacerdote fazia a expiação por ele e depois pelo restante do povo. Então anualmente era feito esse sacrifício. Só que Jesus Cristo, ele veio e derramou o seu sangue uma única vez, um sacrifício perfeito. E o sangue dos animais purificava a carne das pessoas, ou seja, elas vinham, apresentavam o seu animal sem defeito, o sumo sacerdote avaliava o animal, fazia a imolação, pegava o sangue, aspergia, e aquelas pessoas estavam purificadas fisicamente por um ano. Ou seja, os pecados que elas cometeram até aquele momento tinha sido tirado delas. Só que no ano seguinte elas tinham que vir porque a natureza pecaminosa continuava nelas. A natureza pecaminosa continuava em todas as pessoas daquela nação. Só que quando Jesus ele derrama o seu sangue na cruz do Calvário e quando cremos que esse sangue foi uma obra expiatória por mim, por você, esse sangue derramado, ele purifica a nossa consciência e ele tira o nosso pecado em definitivo. O que isso quer dizer? Que no ano seguinte não precisa mais expiação. Quando eu creio no sangue derramado do unigênito, do primeiro, do Filho de Deus, quando eu creio que foi derramado por mim, é uma vez só que é feita essa expiação. E esse sangue, ele limpa a minha natureza de uma vez por todas. Não é temporariamente, não é somente fisicamente, é definitivamente. Esse sangue, ele me purifica da minha natureza pecaminosa de uma vez por todas. E esse sangue, ele limpa a minha consciência do pecado, o que me permite estar na presença de Deus, o que me permite conviver com Deus. No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a consciência da morte. Todo homem sem Deus, ele nasce debaixo da natureza pecaminosa e a sua única certeza é a morte, porque ele tem uma consciência de pecador e logo uma consciência de que morrerá. Mas quando o sangue de Jesus, nós cremos nesse sangue expiatório, nós cremos no sangue derramado na cruz do Calvário, esse sangue nos redime de uma vez por todas, muda a nossa consciência. Ou seja, a consciência que eu tinha de um pecador, de um imundo, de uma pessoa que seria impossível estar na presença de Deus, de uma pessoa que se autocondena por ter vivido uma vida toda no pecado, de uma pessoa que aos olhos
de si mesmo se julga e não se julga digno de estar na presença de Deus, quando eu creio nesse sangue derramado, ele muda essa minha consciência. Ele faz eu entender que tudo que eu vivi até o momento em que eu criei em Jesus Cristo ficou para trás. Que em tudo que eu vivi até o momento em que eu tomei posse da obra de Cristo na cruz, não está mais sobre mim. Foi levada sobre Cristo. Jesus levou sobre ele essa minha vida pecaminosa. E que a partir de agora, quando eu entendo que eu preciso deixar essa velha vida, que eu preciso abandonar essa minha velha vida pecaminosa e que Cristo levou sobre ele os meus pecados, que a partir de agora eu vivo uma vida nova. A partir de agora eu estou apto, graças ao sangue de Cristo, eu estou apto para estar na presença de Deus. Eu sou santificado por Jesus. E eu tenho a consciência de que as minhas obras mortas, que são as obras pecaminosas que eu vivia, não me condenam mais e não me proíbem, ou não me condenam, ou não me tiram, ou não me afastam de Deus. Agora eu tenho a consciência de que eu posso estar na presença de Deus com a consciência limpa, com a consciência de filho de Deus. Agora esse sangue que Jesus derramou de uma vez por todas, uma única vez, me possibilita ter a consciência de filho, ter uma consciência pura, uma consciência purificada e santificada pelo Senhor. Então deixe que esse sangue purifique sua consciência, porque aquele sangue purificava o corpo das pessoas durante um ano purificava o corpo dos homens e mulheres da nação de Israel, mas o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência em definitivo, e ele tira a nossa consciência de pecador e de que morreremos, e ele passa a nos dar uma consciência de filhos de Deus e de vida eterna no Pai. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês. Continuem acompanhando o nosso canal. Volta e meia estaremos aqui trazendo mais vídeos para que o seu entendimento seja esclarecido e você venha crer verdadeiramente na obra de Cristo, pois ela foi realizada para você, por você e para tirar você de uma consciência de pecador e de morte e trazer você para uma consciência de vida e de filho de Deus. Continue crendo, assistindo, meditando na palavra, buscando ao nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. Amém.